Em 1953, morreu um dos homens mais poderosos e temidos da história, Joseph Stalin. Mas olha, a história da morte dele não é uma de batalha nem de uma grande conspiração. É, na verdade, sobre uma ironia macabra, como o sistema de terror que ele mesmo criou acabou sendo a causa da sua morte lenta, solitária e agonizante. Vamos pensar um pouco nessa frase. Ela resume tudo, né? Por quase 30 anos, o medo na União Soviética não era só um sentimento. Era o ar que se respirava, era a principal ferramenta de controle e, como a gente vai ver, foi o grande protagonista dos últimos dias de Stalin. Para a gente entender de verdade a ironia do fim dele, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala, do tamanho do terror que ele construiu com as próprias mãos. Então, Stalin não era só mais um líder, ele era o centro de tudo. A palavra dele era a lei. Discordar era desaparecer, simples assim. O culto à personalidade dele era total, e a autoridade, bom, essa era inquestionável. E a dimensão desse terror é algo difícil até de imaginar. Na época em que ele morreu, mais de 2,5 milhões de pessoas estavam presas nos campos de trabalho forçado, os gulags. Esse número já dá uma ideia do alcance da repressão dele. Ele usava várias ferramentas, sabe? Ele perseguiu e executou membros do próprio partido, generais do exército. Pouco antes de morrer, ele chegou a acusar os próprios médicos de estarem tramando contra ele. O rótulo de inimigo do povo era basicamente uma sentença de morte. Isso criou um clima de paranoia constante no país inteiro. E é nesse cenário de pavor absoluto que a gente chega em uma noite específica. 1º de março de 1953, a noite em que o grande arquiteto do medo se tornaria sua própria vítima. Parecia uma noite como qualquer outra. Ele jantou, assistiu a um filme com seu círculo mais próximo, dispensou todo mundo e foi para o quarto. Mal sabia ele, e todo mundo, que aquela seria sua última noite consciente. Então aconteceu. Sozinho, trancado, o líder todo-poderoso da União Soviética teve um derrame fulminante. Caiu no chão, incapaz de pedir ajuda. O homem que controlava a vida de milhões estava ali, completamente indefeso. E aqui a história chega no seu ponto mais crucial. Stalin, o mestre do Estado, virou um prisioneiro dentro do seu próprio quarto. E o que o mantinha preso não eram grades, era o medo que ele mesmo tinha criado. Aí fica a pergunta, né? Os guardas ouviram barulhos estranhos. No dia seguinte, viram que as luzes continuavam acesas, um silêncio total. Muito esquisito. Então, por que ninguém fez nada? A resposta é assustadoramente simples. Existia uma ordem muito clara e direta. Nunca, em hipótese alguma, perturbar Stalin. A punição para quem desobedecesse? Execução. E eles sabiam que isso não era brincadeira. E assim, por mais de 12 horas, 12 longas e agonizantes horas, os homens que deveriam protegê-lo ficaram do lado de fora, debatendo. O medo de salvar a vida dele e perderem as suas era simplesmente maior. Eles escolheram obedecer. A cena que eles encontraram quando finalmente abriram a porta era de uma impotência total. Um contraste brutal com aquela imagem quase divina que ele passou décadas construindo. O grande líder estava ali, em ruínas. Com Stalin fora de cena, mesmo que ainda vivo, um vácuo de poder se formou na mesma hora. Antes mesmo da morte ser anunciada, a corrida pela sucessão já tinha começado. E quem eram os jogadores? Basicamente 3 homens, todos cúmplices nos crimes de Stalin. Beria, o chefe da segurança, Malenkov, o sucessor mais óbvio, e Khrushchev, o cara que controlava a máquina do partido. A briga entre eles começou imediatamente. Ele ainda ficou vivo por alguns dias, recebendo cuidados médicos que não adiantaram muito. Mas a verdadeira batalha já estava acontecendo nos bastidores. Finalmente, no dia 5 de março, a era de Stalin chegou oficialmente ao fim. Eles até formaram o que chamaram de liderança coletiva, mas na verdade era só uma trégua. Cada um correu para fortalecer sua base de poder, já se preparando para o que viria a seguir. Beria pegou a segurança, Malenkov o governo e Khrushchev o partido. O jogo estava no tabuleiro. E tudo isso nos traz de volta ao ponto central, aquela ironia macabra do fim de Stalin. Pensem bem, os pilares do poder absoluto dele, a obediência cega e o medo que paralisava todo mundo, foram justamente o que causaram sua morte lenta e solitária.
A máquina que ele criou para vigiar e controlar a todos foi a mesma que garantiu que ninguém o ajudasse no momento em que ele mais precisou. Anos depois, o próprio sucessor dele, Khrushchev, naquele famoso discurso secreto, admitiria isso. Ele denunciou os métodos que, no fim das contas, selaram o destino do próprio Stalin. No fim, Stalin não foi morto por um inimigo, nem por um rival. Ele foi morto pela eficiência aterrorizante do seu próprio sistema. Ele foi a última vítima do seu próprio terror. Que história, não é? E aí, qual outro momento da história merece uma análise dessas? Deixem as sugestões aí nos comentários, a gente lê tudo. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas. Até mais!